aqui à noite. Isso aí. Vou lá chamar o Amário, né, gente? O que vocês acham? Ele falou que tá ok, de repente também a internet dele tá instável. E eu entrei pode ser, porque no interior tá... Ele Tá, não é né? tão interior, né? Mas assim mesmo. Vamos começarmos? Ô, Joaquim, espera um pouquinho, que o nosso convidado, ele é de lá também, então ele vai trazer muita informação para a gente, juntamente com a Josiane. Então, vamos dar uns 3 minutinhos aí para ver se ele consegue entrar. Porque ele está lá, a internet com certeza está instável, entendeu? Aí a gente tem um outro convidado também que trará toda a situação local e políticas públicas, enfim. Eu vou lá dar uma chamadinha nele, tá? Chama ele, Tá. Rô. Manda uma mensagem. Chama ou você chama? Não, você chama, pode chamar. Peraí, vou fechar o microfone aqui, gente. Um momentinho. Tá. Vão trocando figurinhas aí. De Josiel. Josiel. JB. Você mora em que cidade, Jô? Ativando o microfone. Eu moro em Porto Alegre, Lu. Ah, tá. Na capital aqui do Rio Grande do Sul. Ah, o Jorge Amário entrou. Ah, que bom, viu? Rosana, pode voltar, amiga. Deixa eu avisar ela. Boa noite, vereador. Bem-vindo. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Me escutam bem? Boa noite, Jorge. Sim. Josi, boa noite. Boa noite, querida. vereador. Grande prazer ter você aqui conosco, tá? Muito obrigada pela sua disponibilidade, juntamente com a Josi aí, estar aqui para a gente falar desse tema tão importante, né? Vamos lá. Então, o programa já começou, vai para o agora. Joaquim, por favor. Aí, só orientar, vereador, pode deixar a câmera fechada, até para, acho que ajudar com a internet. Perfeito. Tá bom? Perfeito. É ótimo para os dados também. Perfeito. Internet, a gente Perfeito, então. Obrigado. Pessoal, Ok, Obrigada. vou começar. Está no ar. Boa noite, ouvintes do programa Segura que lá vem elas. Sábado, 11 de maio, 19 horas e 1 minuto. Nós estamos aqui transmitindo através da Web Rádio Inclusiva e outras web rádios parceiras que logo, logo eu vou estar listando e agradecendo a parceria. Eu sou a Rosana Lago, apresentadora do programa, juntamente com a Luciana Trindade. Sou uma mulher de pele branca, de cabelos castanhos escuros que agora estão com mechas, tenho os olhos claros, uso um óculos com armação de acetato transparente, estou vestindo um t-shirt de cor de rosa e uma calça preta. Um ambiente fechado, sentada em minha cadeira de rodas. Eu iniciei esse programa me solidarizando com as vítimas da enchente lá no Rio Grande do Sul, nossa solidariedade do programa e toda a equipe, né? E a gente hoje traz um tema tão necessário e importante de falar, em que como fica a população de pessoas com deficiência em situações de catástrofe. E para isso, hoje, os nossos convidados é o vereador e também doutor em políticas públicas, Jorge Amaro, juntamente com a Josiane. Eu vou passar a palavra para minha companheira de programa, Luciana Trindade, depois a palavra para os nossos convidados se apresentarem, em seguida faremos 1 minuto de silêncio pelas vítimas. Olá, ouvintes, boa noite, Rosana, boa noite, Josiane, nosso querido vereador que aqui comparece para poder fazer hoje esse programa junto com a gente. Me solidarizo com toda a população do nosso querido Rio Grande do Sul. Eu sou uma mulher de pele branca, cabelos castanhos, pouco abaixo dos ombros, tenho os olhos castanhos, uso um óculos com uma armação na cor azul marinho, sou cadeirante, falo aqui da cidade de São Paulo, estou falando de um ambiente fechado. Não dá para dizer que é um prazer estar aqui com vocês, mas hoje o programa tem um fundamento e tem um direcionamento, que é falar sobre a população de pessoas com deficiência,
que é um dos grupos mais vulneráveis e que precisa de uma assistência. Hoje o programa é todo direcionado sobre o desastre que aconteceu no estado do Rio Grande do Sul, e a gente tem o prazer aqui de falar com a Josiane e com o Jorge Amaro, que são duas pessoas que estão à frente dessa luta aí pelos direitos e garantia das pessoas com deficiência do Sul. Obrigado pela presença de vocês. Obrigada, Lu. Nesse momento difícil que estamos passando aqui no Rio Grande do Sul, até é complicado escolher as palavras a serem usadas neste momento. Mas eu posso iniciar falando antes da minha descrição que eu acabei de sair de uma reunião do Fórum Social das Periferias, onde nós estamos organizando um documento para redirecionar essas doações, insumos, bengalas, cadeiras para as pessoas com deficiência, bem como o afago, o carinho e também roupas, né, e colchões para as pessoas que não estão em abrigos, mas que estão em suas casas, recebendo outras pessoas que perderam tudo. Agora eu me descrevo, eu sou uma mulher negra não retinta, tenho cabelos castanhos, cacheados, com mechas, estou vestindo uma camiseta do Fórum Social das Periferias, uma calça leg branca com flores pretas, e digo para vocês que eu estou aqui atenta, com minha bolsa preparada, meu tênis a postos, para que se por acaso, por via das dúvidas, infelizmente, aqui o meu bairro for acometido também por esse desastre que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, a gente consiga sair rápido, porque a gente não tem tempo para raciocinar e nem para pensar. A gente tem que sair. Mas eu também já trago um relato de muitas pessoas com deficiência que não querem deixar os seus lares. E a gente se sensibiliza também pensando em tudo que a gente conquistou, que de uma hora para outra, sem raciocinar, a gente tem que sair correndo, pensando na nossa vida. Vocês devem estar acompanhando inúmeras pessoas em suas janelas, nos telhados, crianças em cima de árvores, sendo resgatadas e outras não querendo sair do lugar onde estão. Mas que sim, é necessário. E aí eu remeto essa fala trazendo as especificidades que nós temos que ter com as pessoas com deficiência. Tem várias pessoas cadeirantes sendo resgatadas e tendo que deixar suas cadeiras para trás. É uma extensão do nosso corpo, mas elas têm que ser deixadas para trás para que saímos vivas desse desastre, assim bem como pessoas cegas como eu, esquecendo ou na correria, deixando suas bengalas para trás. Então, que as pessoas também se sensibilizem que nós precisamos dessas doações para que sejam direcionadas para essas pessoas com deficiência, que sim foram resgatadas, e infelizmente trazer também uma fala a qual a gente conversa muito aqui em Porto Alegre, depois que as águas baixarem. O que iremos encontrar dentro dessas casas? Estejamos preparados para isso? Não. Não estaremos, como também não estávamos preparados para o que está acontecendo aqui, e eu deixo essa fala depois para Jorge contribuir com a sua sabedoria para falar da teoria, né, Jorge, a qual poderia sim ter sido, não digo sanada, mas remediada em nossa Porto Alegre e também em outras cidades do Rio Grande do Sul, o qual eu cito Eldorado, que está debaixo d'água. Até onde eu sei, não se vê mais nada lá. E aí, hoje à tarde, eu conversava com uma companheira e disse para ela, amiga, amada, igual temos na história, a Grécia, aquela cidade que ficou imersa, e ela exatamente, Josi, exatamente assim.
E isso é doloroso, mas também temos essa sensibilidade de vários estados que estão trazendo recursos e encaminhando água, e vários donativos e doações, as quais a gente até se perde em citar, mas em meio a tudo isso a gente também vê que o coração do brasileiro é bom, e é só assim para a gente entender o quanto o ser humano pode, o quanto o ser humano consegue em meio a essa catástrofe. Não é, Jorge? Sim, Josi, sua fala trouxe muitos pontos importantes que a gente vai falar aqui durante o programa. Vamos ouvir agora o vereador Jorge Amaro. Seja muito bem-vindo. Bom, primeiro, aqui no Rio Grande do Sul, nas últimas semanas, a gente fala bom dia, boa tarde, boa noite por educação somente. Porque, lamentavelmente, não são bons dias, não têm sido boas as tardes e também não têm sido boas as noites. Bom, eu vou iniciar me descrevendo. Eu sou o Jorge Amaro, um homem negro, de cabelos crespos, curtos, levemente grisalhos, uso um óculos de grau com aro escuro, né? Visto aqui um casaco verde, uma camiseta preta. Estou aqui no meu escritório, aqui no município de Mostardas, que fica no litoral médio do Rio Grande do Sul, né? Digamos que o epicentro das primeiras enchentes de chuvas foi no centro do estado, né? Na região dos vales, Vale do Taquari, Vale do Jacuí, Vale do Rio Pardo, né? Isso tudo desce para, então, em direção ao Vale dos Sinos, o Vale do Caí, chega no Vale do Gravataí, que é na região metropolitana de Porto Alegre, e depois deságua na Lagoa dos Patos e passa a vir, então, para a nossa região aqui, que é o litoral médio e sul, né? Então, os municípios aqui de Palmares, Mostardas, Tavares, São José do Norte, meu município aqui, digamos que estamos bem, estamos protegidos por conta de não nos localizarmos na beira da lagoa, né? Estamos a 12 quilômetros da lagoa, mas os municípios aqui de Palmares, mais ao norte, e São José do Norte, mais ao sul, estão sendo atingidos. Então, o estado inteiro está sendo atingido, direta ou indiretamente. Não existe uma pessoa no Rio Grande do Sul que, de alguma forma, não seja impactada por tudo que está acontecendo, né? Algo jamais visto, né? E que talvez as nossas gerações, né, não imaginaram que fossem presenciar uma tragédia desse tamanho. Eu sou biólogo, a minha primeira formação é biologia, e eu convivi um pouquinho de tempo, não muito, mas um pouco de tempo, com o José Lutzenberger, com Augusto Carneiro, né, com alguns dos grandes ambientalistas brasileiros aqui do Rio Grande do Sul, e eu lembro dessas previsões catastróficas que eles faziam por conta do desmatamento, por conta, né, das mudanças climáticas, mas a gente sempre ficava imaginando, né, que aquelas previsões, aquelas premonições não seriam para as nossas gerações. A gente imaginaria que em algum momento aconteceria isso, mas que não seria agora. Pois bem, tudo aquilo que se previa, tudo aquilo que a ciência dizia, né, está se concretizando, só que numa velocidade, né, avassaladora. E depois eu vou trazer alguns números aqui para mostrar, para explicar um pouco isso. E neste contexto, nesse cenário, as pessoas com deficiência são aquelas que mais sofrem, são aquelas que sentem na pele de forma mais consistente os impactos dessas tragédias. E é um grande desafio, estamos todos aqui passando por um grande desafio, né, mas, né, é uma tragédia lamentavelmente anunciada. Isso mesmo. E Jorge também citando que são 446 municípios afetados diretamente, mas tu bem pontuou, né? Que os outros municípios estão em alerta e auxiliando estes que foram afetados. Então, está todo mundo envolvido e todo mundo muito sensibilizado. Uma das imagens que eu posso dizer que eu vi, mesmo sendo cega, porque me descreveram e que me chocou muito, foi daquele salvamento das crianças, que uma criança olhou para o moço que estava ao lado dela e disse: pega aquela boneca para mim ali na água.
E ele foi pegar a boneca e era um bebê. E diz que ele ainda não conseguiu voltar. Que aquilo foi um choque tão grande para ele, que ele não conseguiu voltar para trabalhar, para ser voluntário. Josiane e Jorge, eu tenho algumas dúvidas, porque também essas informações não chegam para quem está aqui em São Paulo ou para o restante do Brasil. Mas quais são as medidas que o governo, tanto o governo estadual e o governo federal, tomaram, né, referente à segurança e o bem-estar das pessoas com deficiência aí no Rio Grande do Sul? Tu quer falar, Jorge, ou eu falo? O Jorge está aí ou ele caiu, gente? Acho que você pode falar e ele pode complementar, João. Tá, obrigada. Você pode começar, Josi. Você pode começar com a parte de quem está vivendo aí realmente o dia a dia, e depois eu complemento um pouco mais com a visão mais técnica e enfim, de uma análise mais de quem não está aí no epicentro, mas que está observando e acompanhando em tempo real tudo que está acontecendo. Obrigada, querido. O que acontece? As demandas vão chegando porque no início todo mundo queria ajudar todo mundo, era isso, queriam resgatar as pessoas e alojá-las em lugares secos. Então, o que aconteceu? Aquela aglomeração de criança, idoso, pessoa com deficiência, homem, mulher, tudo junto. Aí veio as denúncias de que estavam violentando crianças e mulheres. Anteontem, eles já começaram a formar abrigos direcionados para mães, para crianças, para famílias, todos separados, e para mulheres sem crianças também, e também mulheres com crianças e pets, porque tem alojamentos que não estão recebendo pets, assim como tem alojamentos que recebem só os pets. E, antemão isso, já tinha movimentos e pessoas físicas se organizando para estarem fazendo segurança dentro destes locais. Manhã, tarde e noite, eles se revezavam e também cuidando das pessoas com deficiência. Mas eu, como sou uma mulher cega, eu estou em um grupo do Zap, que tem mais, até a última vez que eu vi, tinha mais de 250 pessoas com deficiência visual de todo o Rio Grande do Sul. E ali dentro desse grupo do Zap, a gente dizia, Maria não está aqui, Maria mora em tal cidade, alguém tem notícia da Maria? Ia todo mundo querer saber da Maria. E o Francis, que é daqui, está morando em Canoas agora, ele estava visitando os abrigos de Canoas para procurar as pessoas com deficiência, independente da sua deficiência, todas as pessoas com deficiência. O que eu quero dizer com isso? Que isso partiu de nós, pessoas com deficiência, procurar por nós. Infelizmente, o governo não o fez, federal não fez, município não fez. E não é nada diferente do que a gente conhece, né, gurias? É sempre nós por nós. Mas a gente está se ajudando e também estou em um grupo do Zap, que tem várias pessoas com deficiência de vários estados, direcionando doações só para pessoas com deficiência. Resumo, não tem uma organização para saber onde essas pessoas estão e acolhê-las, sendo que o SERGS está recebendo as pessoas com deficiência visual na sua associação. É claro, as pessoas que querem ser acolhidas lá. Até onde, a última vez que eu entrei nos grupos, tinha um espaço recebendo as pessoas cadeirantes e 2 espaços, um deles recebendo crianças e adolescentes autistas e o outro, que se não me engano é o Colégio Rainha, recebendo adultos autistas. Porque para as pessoas autistas, como nós sabemos aqui, mas não sabemos se as pessoas que nos escutam sabem, as pessoas autistas não podem ficar muitas pessoas juntas porque elas fogem do cotidiano delas, então tem restrições,
Tem lugar que é 70, tem lugar que é 50, tem lugar que recebe 100 pessoas autistas. É isso que eu posso trazer, gurias e gurizes. Jorge. Bom, acho que o que tu traz, Josi, primeiro assim, ó, são vários pontos que a gente precisa entender desse processo que está acontecendo no Rio Grande do Sul, tá? Primeiro, assim, só para vocês terem uma ideia, em 2023, né, o Brasil registrou uma média de 3 eventos climáticos por dia. Ou seja, nós tivemos mais de 1.000 eventos climáticos extremos no Brasil em 2023. Então, esses eventos, eles têm se tornado cada vez mais frequentes no nosso país. Então, não dá assim para a gente dizer que a gente não sabia que iria acontecer algo. Obviamente que a gente não poderia prever a dimensão e o tamanho, mas eventos climáticos extremos têm acontecido no país com muita frequência, porque as mudanças climáticas realmente, né, chegaram para ficar. Quando a gente fala aqui no nosso estado, de 91 a 2022, tá, nós tivemos 101 mortes relacionadas a eventos extremos. Em 2023, 75, e agora, em 2024, nós já temos, eu não tenho agora o último dado, porque, lamentavelmente, assim, ó, muda a todo momento, mas já estava, o último dado que eu tenho aqui é 136 mortes. Isso. Então, primeiro, assim, ó, para dizer, tá, que a gente precisa se preparar para enfrentar as mudanças climáticas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, isso que a Josi traz, porque o que acontece? Quando tem um evento climático desse tamanho, dessa dimensão, a gente precisa olhar para as vulnerabilidades. Dentro de uma situação de catástrofe, né, a gente tem que ver quem são aqueles mais vulneráveis para atender primeiro e para garantir que eles estejam de fato protegidos. É nessas horas, por exemplo, que a prioridade de atendimento ela é importante e ela é fundamental. Porque, e essas enchentes, elas representam para as pessoas com deficiência, né, um perigo gigantesco, porque são obstáculos físicos, são obstáculos de comunicação, que elas já enfrentam em uma situação de normalidade, no dia a dia. Né, as barreiras comunicacionais, físicas. Então, num evento como esse, isso se torna muito mais perigoso. Então, quando a gente olha para o evento, a gente tem que pensar o que fazer. E aí, o que fazer, e aí, quando eu digo assim, ó, que nós não nos preparamos, e o relato da Josi, ele apresenta muito isso, eu quero voltar lá para 2012. Em 2012, eu estava como coordenador geral do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência em Brasília, né? Nós estávamos ali com todo aquele calor da Rio+20, né? De todo aquele debate, preparando ali a rediscussão, né, da nova agenda de objetivos do milênio, saindo dos objetivos de desenvolvimento do milênio, para chegar na Agenda 2030. E um dos debates que a gente fez lá naquela época foi, e um tema que eu sempre tive na minha agenda de pesquisa, a minha formação em biologia, tenho mestrado em educação, né, trabalho muito com a ideia de sustentabilidade e defendo que não há sustentabilidade sem acessibilidade. E um dos debates que a gente fez lá em 2012 foi justamente, né, como enfrentar os eventos extremos, e a gente vinha já de algumas agendas importantes no país, de eventos nesse sentido, a gente teve grandes eventos no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, no Espírito Santo, a gente tem replicado esses eventos no país. Né? É óbvio que agora ele está atingindo dimensões que são realmente devastadoras, como essa que a gente está vivendo aqui no Rio Grande do Sul. Então, se construiu lá, em 2012, o Protocolo Nacional Conjunto para a Proteção Integral de Criança e Adolescente, Pessoas Idosas e Pessoas com Deficiência em Situação de Risco. Ou seja, um documento que estabelecia quais seriam as diretrizes antes, durante e depois do evento. E esse protocolo, lamentavelmente, está há 14 anos publicado, aprovado e não implementado. E por conta disso, né, por não ter, e talvez o elemento mais importante do protocolo,
que eu considero, é justamente isso que a Josi traz. Coordenação e organização. Quem está fazendo isso hoje, quem começou esse processo no Rio Grande do Sul, foi a sociedade civil organizada. A sociedade que se mobilizou, ao SERGS, a CADEF lá em Canoas, o Instituto Pertence, a SERGS, a Pestalozzi, cada instituição, o Conselho Estadual e os conselhos municipais, né, essa rede, essa articulação se deu a partir da sociedade civil. Porém, nós não conseguimos estabelecer uma coordenação. E quando a gente não estabelece uma coordenação, a gente não garante, por exemplo, né, uma comunicação inclusiva. A gente não estabelece, nós já teríamos que ter de forma antecipada, olha, quais são os possíveis abrigos e quais aqueles que são adaptados, os planos de assistência, as rotas de evacuação. Então, uma série de questões, né, que a sociedade civil está, na medida como pode, né, organizando, principalmente nesse momento que o objetivo principal agora é salvar vidas. O objetivo principal agora é salvar vida. Não é questionar, não é criticar, é salvar as pessoas, acolher as pessoas e garantir minimamente, como a Josi, inclusive, trouxe aqui, a questão das pessoas com autismo, né? Então, é garantir minimamente que elas estejam abrigadas, seguras e acolhidas. Esse é o desafio que nós temos agora, né? E isso tem acontecido, né? A gente está no meio do processo, organizando essas questões, mas, ao mesmo tempo, a gente percebe assim, uma dificuldade, né, de articulação intergovernamental, né, dos governos, dos conselhos com a sociedade. Lamentavelmente, eu percebo assim, que ou a gente aprende com este evento, e este evento, né, ele não é o... Nós tivemos lá em setembro do ano passado um grande evento, bastante drástico também no Vale do Taquari, que já foi um sinal, né, e que também não conseguimos dar conta. Então, eu acredito que, a partir do que está acontecendo, e hoje, por exemplo, se perguntar, nós temos uma lista com todos os abrigos que estão recebendo as pessoas com deficiência, por tipo de deficiência, e quais as condições mínimas desses abrigos, para que a gente possa, inclusive, intervir no ponto de vista de garantir que essas pessoas estejam bem acolhidas, né? Não temos. Se você perguntar quantas são as pessoas com deficiência acolhidas que nós temos hoje no Rio Grande do Sul, não temos este número. Então, tem várias situações, né, que no meio da caminhada a gente vai ter que aprender a construir. Obviamente, né, que a gente também tem que entender que é um evento extremo. É um evento de excepcionalidade. Não dá para dizer assim, ó, o governo federal está sendo omisso, ou o governo estadual... Não, está todo mundo trabalhando, está todo mundo na rua, está todo mundo se mobilizando. O meu município, nós temos hoje uma família desabrigada. E essa família está acolhida. Mas nós estamos todos envolvidos, ou arrecadando, ou doando. Tem uma equipe aqui do município, de um centro de tradições gaúchas aqui do município, que está lá em Porto Alegre, está lá em Canoas, né, há mais de uma semana, fazendo marmita todos os dias. Então, a gente arrecada aqui e manda para lá. Então, todos estão envolvidos. Não há uma falta de envolvimento. Mas aonde nós estamos pecando hoje, e principalmente o que é objeto do nosso debate aqui, a questão das pessoas com deficiência, é justamente na coordenação, na comunicação, na articulação. Hoje, quem tem feito isso são as entidades, é a sociedade civil, é a partir da sociedade civil que a gente descobre a situação e os casos específicos das pessoas com deficiência. Eu recebi agora aqui, né, um ofício circular, por exemplo, e talvez é o primeiro documento que eu tenho acesso, né, documento público, pelo menos, do Ministério dos Direitos Humanos, que está orientando um espaço específico, né, para a questão da central de distribuição de donativos para pessoas com deficiência. É o primeiro documento oficial, né, que eu recebo tratando de pessoa com deficiência com relação, né, a esse tema. Mas, para finalizar essa minha fala introdutória, eu acredito que o maior desafio que a gente tem agora, né, é fazer valer o que está estabelecido lá no Protocolo Nacional Conjunto, né, que estabelece as diretrizes para a proteção das pessoas com deficiência, para a proteção dos idosos e das crianças e adolescentes. Quando a gente garante que esses três públicos, pessoa com deficiência, idoso e criança e adolescente, estejam protegidos, a gente garante a proteção não só desses grupos, mas de todos os demais. Porque o que está pensado para esses grupos, ele garante
o atendimento dos demais. Então, é uma pena que no Brasil a gente tenha esse péssimo hábito que a gente tem que superar de construir bons instrumentos, boas leis, mas ter uma dificuldade enorme de implementar, né? Então, esse protocolo, repito, é de 2012. Nós estamos em 2024. Ou seja, nós temos aí já, né, um tempo aí de 14 anos, né, 14 anos do documento, né, e que ele precisa ser apropriado agora, né, porque ali está muito claro as diretrizes. Só que a gente nunca implementou. E agora a gente, como a gente diz muito aqui no Rio Grande do Sul, a gente vai ter que trocar a roda da carroça com a carroça andando, né? E aí, a sociedade civil, mais uma vez, né? A sociedade civil tem sido fundamental nesse processo aí de garantir a proteção, de garantir o cuidado das pessoas com deficiência aqui no nosso estado. Vereador, lamentavelmente, nós temos, então, um instrumento, ou seja, é lamentável que a gente tenha um instrumento desse, né, para orientar as ações, que eu estou pesquisando ele aqui, ele é da época da presidente Dilma Rousseff, né, e o vice Michel Temer. Então, assim, olha de lá para cá, né, quantos desastres climáticos já aconteceu no nosso país, e a situação é sempre a mesma, o despreparo, né? Eu vi uma pessoa falando que existe uma máquina de desinformação. Por isso que o cenário torna-se um cenário de guerra, um cenário mais difícil, desafiador mesmo para atendimento a esses grupos mais vulnerabilizados. Esse documento ele é muito importante. Por que os governos não têm acesso a esse instrumento? Por que a não utilização? A gente fica se perguntando e até causa um pouco de indignação, né? Que poderia justamente ajudar muito e nortear nessas ações. Então, eu acho que o senhor já pode responder um pouco uma pergunta que eu queria fazer. Então, não está havendo mapeamento dessas vulnerabilidades? Você falou também algumas medidas que precisam ser adotadas, né, em casos como esse, e aí a gente está esquecendo a gente não pode deixar de falar da comunicação acessível, né, o apoio psicossocial. Eu queria falar da comunicação acessível porque eu fiquei muito preocupada pensando nas pessoas surdas, eu até comentei, não sei se foi com a Josi ou se foi a Sabrina Laje. Eu falei, nossa, Sabrina, todo mundo está falando que quando ouvirem o som do helicóptero, o barulho do helicóptero que sai, mas tá. E as pessoas surdas, qual é o tipo de sinalização que está sendo feita para elas, né? Então a gente também fica muito preocupado com tantas questões que envolvem tudo isso. A fala da Josi, ela me remete assim à questão de estar sempre em estado de alerta. A qualquer momento a situação pode, né, piorar para outros pontos da cidade, Porto Alegre ou até mesmo os outros municípios. Enfim, então a gente precisa, nesse momento, discutir isso. Vereador, que bom que você traz isso para a gente com muita propriedade. Eu li seu artigo também, e foi lá que eu busquei esse protocolo, e que está muito, muito, né, explicativo de tudo, e é só aí o governo realmente utilizar isso, todos os governos. Só para lembrar aqui também, na Bahia, em 2021, a gente teve um enchente onde 24 pessoas morreram e 641 famílias ficaram desalojadas. Eu me perguntava como é que está sendo o atendimento às pessoas com deficiência, e ninguém sabia responder, nem os espaços de controle social e nem mesmo as instituições. Então, a gente sempre fica com essa angústia, né, de como estão os nossos pares. Eu faço a provocação. Alguém já leu o formulário? Não, agora me foge a palavra a que me referi, de como um bombeiro deve agir numa situação de salvamento, a quem ele deve salvar primeiro e quem ele deixa por último. Eu tenho certeza que tem muitos aí que não fazem o que aprenderam, o que está escrito, porque lá diz assim: salvar por último pessoas idosas e pessoas com deficiência. Sempre os últimos, né? Exato. Sempre. E aí, Jorge, querido, me atento também que este evento, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, foi anunciado que aconteceria 3 dias antes e nada fizeram. Nem sequer anunciaram. Até para o pessoal poder se organizar,
Não. É aí que a gente volta, né? As informações as quais são guardadas, são restritas e não são compartilhadas, como esta. Josi, desculpa. Não, pode seguir, por gentileza. Então, só para complementar o que a Josi está trazendo, né? Hoje a gente tem aqui tanto a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Universidade Federal do Rio Grande, a Federal de Pelotas, a Federal de Santa Maria. Nós temos todos os modelos, tá? De monitoramento e de previsão desses eventos. Bom, a URGS recentemente foi considerada uma das melhores universidades do Brasil. Então, assim, não falta informação. Não falta ciência para nos ajudar a fazer prevenção. E aí, a gente tem essa informação, né? E, por exemplo, o protocolo nacional conjunto, primeiro, ele já diz o seguinte, ó, criança e adolescente, idoso e pessoa com deficiência, prioridade absoluta. E ele estabelece diretrizes para preparação, ou seja, antes do evento, nós não conseguimos fazer nada antes do evento, mas ele tem também diretrizes para a resposta. O que é a resposta? O evento aconteceu. O que a gente faz quando o evento já aconteceu? Então, ele estabelece lá o que tem que fazer na área da assistência, na área da saúde, na área da educação, na área da segurança, na área da comunicação e também na recuperação. E aí eu vejo, eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Nós agora, bom, o evento já aconteceu. O que nós deveríamos estar fazendo agora? Primeiro, nós teríamos que estar monitorando a questão dos abrigos, né, para as pessoas com deficiência, e principalmente, ter um cadastro oficial. E quando eu digo oficial, é porque, assim, lamentavelmente, né, assim como foi na pandemia da Covid, o que a gente está vivendo, além de enfrentar as enchentes, a tragédia, nós temos que gastar energia, né, desmentindo fake news. Né? E agora parece que foi pior, assim, é uma atrás da outra, e aí é fake news que impede pessoas de doarem, é fake news que impede gente de ajudar, é terrível. Então, assim, hoje nós não temos um cadastro, né, dos abrigos e instituições que estão recebendo as pessoas com deficiência, tá? A própria comunicação, nós não conseguimos garantir que a Defesa Civil garanta uma comunicação acessível, né, e tenha lá informações específicas para as pessoas com deficiência, e muito disso por quê? Porque nós não temos a inclusão das pessoas com deficiências nas decisões. Nós não temos a presença das pessoas com deficiência nas decisões. Então, isso é fundamental. Porque se a gente tem a presença lá nas decisões, a gente vai garantir que algumas coisas aconteçam. Vejam bem, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul anunciou agora uma medida. A gente tem ouvido várias medidas sendo anunciadas. Que, se não me engano, por 4 meses, aquelas pessoas que são servidores públicos, né, que têm empréstimos consignados, então por 4 meses não pagarão as parcelas. Aí eu pergunto, será que não seria o momento de uma parcela extra, de dobrar o BPC para todas as pessoas com deficiência desses municípios atingidos? De pagar além daquilo que recebe, um salário a mais. Esta medida não precisa ninguém vir no Rio Grande do Sul tirar foto para tomar essa decisão. É uma decisão que lá em Brasília eles podem dizer, olha, administrativamente nós vamos garantir um benefício a mais para as pessoas com deficiência. Imagina o município de Eldorado do Sul, que 100% do município está embaixo d'água. Isso tem que ser um ato administrativo na hora. Outra coisa, o Ministério da Saúde tem que fazer o seguinte, olha, quanto é que tem previsto para órteses e próteses lá no Rio Grande do Sul? Dobra e paga na hora. Esse é o momento de exceção, não tem que ter licitação, não tem que comprar, sabe, o estado de calamidade pública é justamente para isso. É que a gente supere a burocracia para garantir o atendimento imediato. A Joana estava dizendo, se a pessoa perdeu a bengala, perdeu a cadeira de roda, perdeu a órtese, perdeu a prótese, perdeu tudo, você vai esperar uma licitação, vai esperar uma avaliação? Não pode, gente. Agora é a hora da efetividade das ações. Outra coisa, quantas pessoas com deficiência foram atingidas em Eldorado do Sul? Vamos pegar só as que recebem BPC. Já garante Minha Casa Minha Vida para todas essas pessoas?
Então, eu acho que é isso, sabe? Agora é hora de tomada de decisão efetiva. Não adianta a gente vir tirar foto, não adianta a gente vir... É hora de ação do Estado. Olha, se tem uma hora que o Estado tem que estar em ação em favor das pessoas com deficiência agora. Porque, pô, a gente sabe que as pessoas com deficiência já vinham de uma condição extremamente fragilizada. Num ambiente como esse, é tragédia, gente. É tragédia. Então, estas são questões, assim, ó, que a gente precisa tomar, que a gente precisa agir, né? E, mais uma vez, assim, eu quero lembrar que em outubro de 2015, nós tínhamos passado por uma grande por enchentes aqui no estado, e eu escrevi um artigo no jornal Correio do Povo, cujo título era Tragédias Ambientais e Direitos Humanos. E eu alertava lá em 2015 da importância do protocolo ser implementado. Eu acho, eu hoje, eu estou vereador aqui no meu município de Mostardas, né, mas eu sou um cientista, eu sou doutor em políticas públicas pela URGS e faço pós-doutorado em desenvolvimento rural. E o que a gente pode fazer enquanto cientistas? Né? A minha tese de doutorado, eu busquei, né, dos produtos da minha tese é uma lista com tudo que o Brasil já produziu de lei protegendo pessoas com deficiência desde a década de 60. Por que inclusive, a minha tese ficou muito densa, e eu disse para o meu orientador na época, professor Carlos, eu preciso publicar essas informações para que as pessoas não esqueçam, porque, lamentavelmente, a gente acaba, né, esquecendo daquilo que a gente produz, né, e ficando, muitas vezes, para trás, né, na hora de acessar esses direitos. Então, já está instaurado aí, né, todo o cenário, né, toda a situação de tragédia no Rio Grande do Sul. É hora de inclusão, né, nas estratégias de reconstrução, não é verdade, vereador? E também tem um outro aspecto, né, o apoio psicossocial. Como é que vão ficar essas pessoas depois de tudo isso, retomar a sua vida? Estou da assistência médica, muitas pessoas inalaram, engoliram aquela água suja, enfim, né? Até os animaizinhos a gente também está vendo, sabe, muito debilitados. Então, depois, né, quando a água baixar, é que o cenário vai ficar muito mais difícil. E, de fato, tem que começar a adotar, né, essas estratégias para poder, de fato, dar tudo certo, as medidas necessárias. Eu queria abrir agora o espaço para a gente poder falar um pouco do que está sendo feito, né, quais são as ONGs que estão ajudando, as campanhas que estão acontecendo, voltada para as pessoas com deficiência, como o senhor falou, muito fake news, está todo mundo muito duvidoso, se doa ou se não doa, as pessoas também estão usando de má fé, aproveitando, né, do momento, com Pix falsos, enfim, eu acho isso tão lamentável, está faltando um pouco de humanidade nessas horas. E aí eu vou passar para a Josi, juntamente com o senhor, poder, então, divulgar mais, para que a gente alcance, então, difunda mais essas informações para os nossos ouvintes, né? Quem também quiser ajudar, podem passar aqui o número dos PIX que vocês consideram confiáveis para as doações, podem passar. E a Luciana quer fazer algum comentário, Lu? Não, Rô, eu estou, assim, de fato, muito sentida com tudo isso e me sentindo muito impotente, sabe, diante de toda essa tragédia, assim. Eu acho que o Amaro e a Josiane trouxeram aspectos muito importantes de proteção e garantia e um protocolo que já existe há 14 anos e que em momento nenhum foi lembrado ou aplicado ou regulamentado. Então, assim, eu lamento demais e, enquanto corpo político, sabe, Jorge Amaro e Josiane, eu vou abrir esse debate para dentro retomar, na verdade, o debate, né, dentro do Congresso Federal, para que a gente consiga, de fato, regulamentar isso dentro dos estados. É fundamental para que outras situações, que nem no Maranhão, eu tive relatos de que algumas cidades também estão sofrendo com enchentes e que pessoas com deficiência também estão passando por situações difíceis. Então, no que depender de mim, né, contem aí com a minha força e com o meu apoio para que a gente consiga, de fato, estabelecer e que esse protocolo funcione na prática, que não fique só no papel a lei morta, né? Obrigada.
Jô, só para falar também, enquanto coletivos sociais, né, a gente tem visto muita mobilização. E a Frente Nacional de Mulheres com Deficiência teve a iniciativa de pedir uma audiência pública lá na Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência, né, da Câmara de Deputados, o presidente Wilton Prado. Então, essa audiência a gente já pediu para tratar justamente disso. E vamos fazer valer esse protocolo, né, esse protocolo conjunto tão necessário. E dentre Exato. outras pedidos também que a gente faz, a gente vai, então, estar somando dessa maneira. Eu acho que é dessa forma que a gente consegue transformar, né, e evitar que situações futuras como essa aconteçam, esse caos, sem saber o que fazer. Mas, enfim. Rô, antes de passar os 3 lugares que eu te encaminhei, 2 deles têm Pix, se não me engano, e um não, mas enfim, eu quero só fazer uma contribuição de uma fala que o Jorge trouxe, que nós, pessoas com deficiência, nos atentamos há pouco tempo. Eu preciso dizer que eu sou cega há 16 anos, então eu sou uma adolescente cega, e desde sempre eu entendi que a pessoa com deficiência não tinha o seu protagonismo devido, mas que de uns tempos para cá a gente tem entendido que sim, precisamos estar nos espaços e que representatividade importa. E Jorge trouxe que nós não estamos nestes lugares e por isso as pessoas não sabem e não entendem como nos atender, mas que tem tudo escrito lá, é só ler, né? Não é desculpa para não saber como. Mas eu, enquanto uma co-vereadora, no coletivo Vamos Juntas, com Reginete Bispo, e agora assessora da deputada federal, Reginete Bispo, eu trago isso, que é de suma importância, que em cada lugar tivesse uma pessoa com deficiência trabalhando. Que as pessoas têm que se atentar a isso, a sociedade tem que se atentar, porque o Jorge é um estudioso, ele sabe o que fala, ele sabe o que traz. Mas tem pessoas que, sensibilizadas, tentam falar, mas não é aquilo. Como eu falei, dos lugares que atendem as pessoas com autismo, elas se desregulam, elas se desorganizam. E as pessoas sabem o que é uma pessoa autista desorganizada? Não, não é todo mundo que sabe. É quem convive, é quem é mãe, é quem é filho, ou é quem tem autismo. Assim como as meninas aqui são cadeirantes, eu sou cega, o Jorge, que sempre trabalhou, que eu conheço ele há anos, nem vou dizer quantos anos, né, Jorge? Mas, enfim, e tem essa sensibilidade de estudar. Então, que sim, que tenhamos mais espaços, para nós, pessoas com deficiência, trabalharmos com efetividade e poder estar atendendo as nossas demandas. E aí, Rô, eu peço que tu leia para mim aqueles 3 itens que eu te encaminhei, por favor, porque eu encaminho no automático para todo mundo. Me pedem, eu vou lá, copio e colo e encaminho. E eu digo para vocês que, mediante tudo isso que tem acontecendo aqui, eu não consegui memorizar nenhum. Então, você passou para mim, tem o Centro de Distribuição de Donativos para Pessoas com Deficiência. Fica na Avenida Aparício Borges, 2053, Panternon, Porto Alegre. Como referência ao lado da Academia da Brigada Militar, próximo da Igreja São Jorge. Responsável pelos donativos, Rothschilds Prestes ou Moisés Bauer. Telefone da Rothschilds, eu vou deixar aqui no ar, é o 519-9520 4584. O Moisés Bauer é o 519-9968-0048. Também tem a CELB, Casa Lar do Cego Idoso. Pode estar também enviando para lá, fica na Rua Braille, 480, Costa e Silva. Telefones para contato, 51 51 3340 6840 ou 3344 1804. Você me passou outro aqui também,
Tem a Associação de Cegos Luiz Braille, é o mesmo, né? Não, tem da Celso? Usergues, o cardzinho da Usergues, que é o número do Adilson. Comprei aqui. União de Cegos do Rio Grande do Sul, o SERGS. Ajude as pessoas cegas e com baixa visão. Tem um telefone aqui do Adilson, não, através do 51 DDD, né? 51 3328 1644. Tem uma chave Pix. Você quer que eu divulgue aqui no ar? O Pix é @usergues.org.br. Também está no nome da União de Cegos, que é o CNPJ 90 299 116 0001-66, tá? O banco é Sincred, instituição financeira. Foram esses, mas a gente sabe que outras iniciativas também, né, Luciana, estão aí pela internet, a gente também está apoiando, enquanto movimento, o pessoal do Rodando pela Vida, que também está fazendo uma linda campanha para que possa ser comprado esses equipamentos, né? Mas como bem colocou o vereador, isso poderia ser, sim, já uma medida imediata do Ministério da Saúde, mandando aí essa verba para o governo do Rio Grande do Sul. Eu vou deixar que vocês falem mais, algo que vocês tragam para a gente, que vocês considerem mais importante, né? Ao final, a gente passa outros contatos também. Josi. Pois então, eu acho que agora eu tenho que agradecer, né? Todo mundo que está se organizando, todo mundo que está se solidarizando com nós, pessoas com deficiência, e entendendo as necessidades específicas de cada deficiência, porque isso também é muito importante, só não neste momento, mas em todos os momentos da nossa vida, mas que, como Jorge muito bem pontuou, que a gente vive passando trabalho, né? Até mesmo para chamar um aplicativo, quando ele não nos acha e a gente não está vendo, e eu falo no lugar que eu ocupo de mulher cega, uma coisa muito simples. Imagina agora uma pessoa cadeirante, sem sua cadeira de rodas, num local que não é a casa dela, que não tem uma cama, ela tem que ficar deitada num colchão no chão, mas graças a Deus esse colchão existe para acolhê-la, mas agradecer também a água que estão encaminhando, porque é incrível, né, essa metáfora que estamos cercados e cercadas de água, mas que essa água a gente não pode beber. É isso. É muito triste, né, essa realidade. É paradoxal, né, amiga? E você falou uma coisa assim também que eu tenho me preocupado, eu acho que deve ser uma preocupação de todos aí, a resistência das pessoas em sair, né, do local. Eu vi um vídeo, uma mãe estava, eu não lembro agora o município, ela estava no cantinho, na casa dela, estava tudo seco, a água não tinha chegado lá, ela colocou o filho dela autista no andar de cima, estava com os cachorros na parte de baixo, e aí chegou o resgate, não foi nada oficial, foi o Pedro Scooby, e eu vi o vídeo dele e me emocionei muito. E ele falou, olha, vim aqui porque suas amigas estão preocupadas com você, enfim, fez toda aquela, né, todo aquele convencimento para ela sair. Ainda assim, essa mãe resistiu a sair. Mas aí ele fez, deixa eu falar com seu filho. Aí ele foi lá, falou com o filho, conversou com a criança ficou toda alegre, entusiasmada, eu acho que alguém orientou ele, porque o menino não se desorganizou, viu uma pessoa estranha, enfim, adentrando no quarto, e foi de jet ski, e curtiu. Foi muito emocionante. Que E lindo, aí, né? ele, pô, cara, você veio, não sei o quê. E ele assim, vibrando, né, porque ele estava salvando aquela vidinha ali tão importante. A mãe, por ter visto que o filho aceitou, acabou saindo. Mas, assim, é uma situação diferente, né? Mas muita resistência, muitas das vezes atrapalha. Eu só queria trazer um pouco disso, que eu tenho visto muita coisa tem me emocionado.
Mas eu acho que assim, é um envolvimento de todo mundo agora, autoridades, organizações da sociedade civil e a comunidade. Todo mundo junto, dando as mãos, né? E eu espero que o estado do Rio Grande do Sul se reconstrua, né? E que vocês continuem tendo essa força e conte com todo o povo brasileiro. E a gente se alegra a cada segundo e a cada minuto que a gente consegue ajudar alguém. Eu falo de hoje à tarde mesmo, uma mãe, uma família que perdeu a casa porque uma árvore caiu em cima da casa. E na outra casinha onde eles estão morando, eles estavam sem nada, inclusive sem a fralda para o bebê que tem 12 dias de vida. Eu entrei em desespero. Comecei a ligar para um, ligar para outro, ligar para um, ligar para outro. Até um pouquinho antes de eu entrar aqui, eu estava falando com ela que eu, com as ligações, com a rede que a gente, né, vai organizando durante a nossa vida, água, roupa para o bebê, fralda para o bebê, roupa para os filhos de 16 anos, e aí eu aviso vocês, está faltando roupa para homens, o marido não conseguiu roupa para ele. Roupa para homens está faltando aqui. Também obesas, né, amiga? Eu tenho visto também, as pessoas estão esquecendo dessas pessoas, né, plus size, então não está chegando roupa. Porque as pessoas também têm uma responsabilidade ao mandar doações, porque quando vai fazer a triagem, muita coisa não presta, não é porque não presta para mim, eu vou dar o outro, e aquilo ali vai fazendo um acúmulo em um espaço que é tão pequeno, cada metro quadrado é dividido por uma vida, né, você vê que os abrigos estão assim, vários colchões, e são essas, de compartilhando com animaizinhos, enfim. Então, as pessoas têm que ter responsabilidade também na hora de mudar as coisas. Claro, todo mundo quer ajudar. Ah, eu posso dar isso, eu vou dar isso, mas pensa no que pode ser usado por alguém de uma forma bem, bem digna. Eu acho que é por aí também. Rô, sua linda, eu recebi uma mensagem que a rádio saiu do ar. Caiu? Nossa, então a gente está gravando, tá? Eu peço desculpa. A gente continua gravando, porque sobe o programa inteiro no YouTube. A gente mantém até os minutos finais, para vocês falarem muito mais aqui, e a gente coloca assim, ele sobe, né, Luciana? Normalmente a gente grava para que o ouvinte que não pôde, né, durante a nossa transmissão participar ou ouvir, na verdade, possa depois, então, ter a oportunidade de estar ouvindo aqui com vocês nesse momento, que eu sei que é difícil falar de tudo isso. Vamos conversar mais um pouquinho com o vereador Jorge Amaro, que está destinando seu tempo do sábado à noite para falar conosco. Né? Luciana, alguma pergunta para o vereador? Não, eu tenho algumas perguntas, mas não quero muito me alongar. Mas eu gostaria de ouvir do vereador, né, o que a gente pode pensar de fato para o futuro, se faz sentido retomar esse diálogo sobre o protocolo, e acho que até fazer uma atualização do texto nesse sentido, e também pensar como é que as prefeituras, enfim, essas cidades estão também, né, atuando nessa questão aí de proteção e abrigo para as pessoas com deficiência. Lembrando que pessoas com deficiência e idosos tem sido, eu acho que, o mais difícil de tratar de todas essas situações em razão das especificidades. Então, vereador, eu queria entender se de fato faz sentido a gente retomar um diálogo sobre esse protocolo para atualização e de que forma os estados podem regulamentar esse protocolo. Bom, eu acredito assim que o protocolo foi construído em 2012, né? Então nós estamos em 2024, então são aí já tem um tempo aí, né, da construção do protocolo, mas eu acredito, tá, que retomar, porque, por exemplo, nós agora, né, o evento já aconteceu, então nós estaríamos na fase de resposta ao evento. E o protocolo traz ali, né, por exemplo, várias questões que elas poderiam, né,
se implementadas, minimizar muito dos problemas que nós estamos hoje, né, vivenciando. Então, eu acredito que retomar o protocolo, né, é fundamental, né, porque, por exemplo, o que o protocolo diz que deveria estar sendo feito nesse momento na saúde? Mapear as necessidades de saúde das pessoas com deficiência, identificando as categorias de deficiência e quantificando-as por faixa etária para atendimento específico. Isso era o primeiro ponto que estava no protocolo que a saúde deveria estar fazendo agora. Então assim, como o protocolo nunca foi implementado, eu acredito que uma releitura dele, né, e principalmente porque agora a gente já tem eventos que a gente pode, né, ter por base para nos ajudar a qualificar, agora é fundamental. Eu acredito que o protocolo é fundamental. Eu penso assim, que hoje nós teríamos 10 medidas que eu consideraria, né, essenciais, né, nesse momento agora de resposta ao evento. Primeiro, a questão dos abrigos temporários, né? A gente precisa urgente de um cadastro de abrigos, né, e instituições que recebem as pessoas com deficiência. E associado a isso, a gente precisa também, eu sei que o Conselho Estadual e também a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos estão fazendo, né, um cadastro e localização dessas pessoas, né, porque vejam bem, nós temos mais de 80% dos municípios do Rio Grande do Sul hoje, né, com problemas e com situações de pessoas, né, em situação de vulnerabilidade. Então, essa questão dos abrigos e do cadastro, né, a questão da comunicação, né, já tratada aqui, eu acho que é importante. Assim, uma outra questão, a questão da tecnologia assistiva, né, de você ter capacidade de distribuir dispositivos de tecnologia assistiva, né. Um outro aspecto, equipes treinadas, né, ou seja, a gente não tem tempo agora de treinar equipes para resgate e assistência, mas a gente tem no estado do Rio Grande do Sul uma série de profissionais capacitados e que podem ser convocados para esses momentos. Então, você tem que ter as condições de trabalhar essa rede e essa articulação, né? Assim como também outra questão que é fundamental, apoio a conselhos. Aí uma outra sugestão que eu daria para o Ministério de Direitos Humanos, retomar o programa de apoio a conselhos, resgatar o papel e o protagonismo dos conselhos. Nós tínhamos lá atrás, há 10 anos atrás, nós tínhamos um programa que financiava, viabilizava recursos para o funcionamento dos conselhos, e hoje a gente não tem. A desmobilização dos conselhos também é um elemento que, de certa forma, desmobiliza a organização e o protagonismo das pessoas com deficiência. É preciso uma retomada. Olha, em todos esses municípios tem instituições de atendimento às pessoas com deficiência, tem instituições da sociedade civil voltadas ao atendimento às pessoas com deficiência. É fundamental um programa de apoio às entidades e priorizar, né, essas associações nos estados. Agora o governo federal lançou, eu estava vendo aqui agora, um conjunto de iniciativas, né, deixa eu até ver aqui, tá? O governo federal lançou um conjunto de 12 iniciativas, né, com 50,9 bilhões de reais, né, para enfrentar as questões aqui do Rio Grande do Sul. O tema deficiência não aparece em nenhum momento. É disso que eu falo. A gente sempre fica para trás. A gente sempre é aquele que está lá entre os esquecidos. Então, Jorge, oi. Me permita também, você é um grande, profundo conhecedor sobre a questão do orçamento. Como é que o Fundo Nacional para a Pessoa com Deficiência, nesse momento, faria diferença aí nessa questão do atendimento à pessoa com deficiência? Olha, seria um instrumento a mais para viabilizar a resposta às demandas mais emergenciais, com certeza. Porque o que a gente tem hoje é exatamente isso, a necessidade de recursos para as demandas emergenciais, né? Mas, sobretudo, que a gente tenha capacidade de articulação. Eu percebo, assim, aqui, e aí eu não estou aqui dizendo que... eu tenho defendido muito isso nas minhas falas, que não é momento de achar culpado, dizer que A, que B, que C não fez. Não. É um problema nosso, de Estado brasileiro. Nós não conseguimos atuar de forma integrada com relação aos direitos da pessoa com deficiência, e isso não é nesse momento de desastre, isso é na normalidade das políticas públicas. A gente não consegue articular um pacto federativo, União, Estado e municípios, em que a gente possa enxergar a integralidade dos direitos da pessoa com deficiência e dividir de forma harmônica as responsabilidades do atendimento às demandas. Isso numa situação de normalidade,
A gente não consegue fazer. O Estado brasileiro não consegue fazer. Numa situação como esta, isso se torna fundamentalmente necessário. A gente precisa ter essa pactuação, União, Estado, município. É como eu dei o exemplo. Quem pode, amanhã, assinar uma medida provisória, aprovar no Congresso e dizer assim, olha, nos próximos 6 meses, as pessoas com deficiência receberão o BPC dobrado? É o governo federal. Quem vai dizer quem são essas pessoas que têm essa necessidade? São os municípios, porque é lá que elas vivem. Então, esta articulação, essa capacidade de coordenação que está faltando agora. É como eu disse, olha, o Ministério da Saúde pode dizer o seguinte, ó, olha, eu vou mandar 10 bilhões para o Rio Grande do Sul para órtese e prótese. Quem vai definir quem precisa, quem tem necessidade, é as secretarias municipais da saúde em conjunto com as entidades. É esse nível de coordenação que a gente precisa fazer acontecer. E isso o protocolo prevê. Isso ele estabelece. O que fazer, ele estabelece. Agora a gente precisa ter a capacidade de se organizar para fazer com que isso de fato se efetive. Lamentavelmente, ó, como eu já destaquei, no Brasil, ano passado, nós tivemos aí mais de 1.000 eventos climáticos extremos, uma média aí de 3 eventos por dia. No Rio Grande do Sul, em um ano, nós tivemos pelo menos 10 eventos climáticos extremos. E isso vai continuar. A frequência cada vez vai ser maior. Ou vai ser chuva, ou vai ser seca, ou vai ser frio. Os extremos, né, os eventos climáticos extremos, são algo que a gente vai ter que aprender a conviver com eles. E um evento como este, as pessoas com deficiência serão certamente as mais fragilizadas. Então, nós temos que criar as condições de minimizar essa fragilidade, garantindo, de fato, né, políticas públicas que deem conta dessas demandas, né, e é fundamental, e aí a Josi foi muito feliz na fala dela, né, é fundamental o protagonismo, é essencial o protagonismo. Eu não tenho deficiência, né, eu não convivi na minha infância e adolescência com pessoas com deficiência, mas nos últimos 20 anos, eu estive imerso no mundo das pessoas com deficiência, nas entidades de pessoas cegas, nas entidades, né, de pessoas com síndrome de Down, de pessoas com deficiência intelectual, né, de pessoas surdas, e certamente a minha fala, ela é resultado dessa vivência. Eu tenho plena convicção de que é o protagonismo que vai transformar tudo, né? E esse protagonismo ele precisa cada vez mais ser defendido e exaltado. E envolver também os conselhos, né, vereador? Acho que os conselhos é fundamental e uma porta, né, para que a gente traga com maior frequência essa discussão. Enfim. Nós vamos até às 20h10, são exatamente 20h06. Estamos encaminhando agora para as considerações finais. Eu quero aqui agradecer a presença de vocês, né, por estarem nesse momento com a gente, trazendo a discussão dessa pauta urgente, necessária, como eu falei no início. É difícil falar, né, disso sem se comover. Eu acho que o meu papel aqui hoje é mais ouvir vocês que estão, né, nesse contexto, e tanto o meu papel quanto da Luciana, para que vocês falem tudo que é necessário e que é urgente. A Josiane, no protagonismo dela, como pessoa com deficiência, representando, eu acho que a população aí de pessoas com deficiência no Estado, me corrijam se eu estiver errada, é de 1.116.000 pessoas, né? E pedindo para que olhem por elas nesse momento, não só olhar, né? Orar também, gente. Eu acho que eu vou muito pelo lado da religiosidade, é que nos toca e nos faz humanos mesmo. Ver tantas cenas difíceis, realmente não tem como a gente não pensar, né? Deus ajuda tanto essas pessoas que estão precisando muito nesse momento. E ao senhor, vereador, pela, né, toda a sua proficiência, capacidade técnica, de estar aqui falando desse tema como estudioso, né, estudioso da pauta da pessoa com deficiência. Muito obrigada pelas suas contribuições, sempre, né, a nós
para nos ajudar mesmo a criar essas políticas públicas tão necessárias que sejam plenamente efetivas. Vou passar para a Luciana também, se despedir, agradecendo ao Joaquim Batista, da técnica. Vou pegar aqui minha pesquinha. Voltei. Vou pegar minha pesquinha para agradecer as rádios que são parceiras, eu não posso deixar de falar delas, que está sempre dando esse suporte para a gente. Me perdi aqui na minha pesca, Joaquim. Sempre faço isso, mas elas estão aqui. Lu, vai falando e depois eu falo das nossas rádios. Não é isso, agradecer a participação da Josiane e do vereador, que trouxeram contribuições valiosas e que penso que o desdobramento, né, de tudo isso que a gente conversou é ampliar o diálogo com o governo federal para que a gente, de fato, dê a atenção necessária a quem mais precisa nesse momento, não desmerecendo, né, todas as outras pessoas, a população em geral do Rio Grande do Sul, mas as pessoas com deficiência, idosos, com certeza são as que mais precisam agora de cuidado, no sentido de que a gente reestabeleça, né, de novo, que o governo federal, como o próprio vereador falou, né, faça a entrega, antecipe a questão de órtese, próteses, cadeira de rodas, teve pessoas que saíram de casa e nem a cadeira de roda conseguiu tirar, então, pensar, de fato, também na questão financeira, porque o gasto para a pessoa com deficiência é sempre muito maior, então, gasto com remédio, com insumos, fraldas, tudo isso precisa ser levado em consideração e fazer, né, aumentar o valor do BPC, né, dobrar o valor para 2 salários mínimos, eu acho que é o mínimo que o governo federal deveria fazer nesse momento, olhando com mais empatia, olhando com mais cuidado para essa pessoa, para essa população que nesse momento precisa aí de toda a atenção necessária para que consiga retomar suas atividades, enfim, toda a minha solidariedade à população gaúcha, às pessoas com deficiência, e contem comigo para o que for necessário. Josiane, com você. Obrigada, gurias. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui, a lembrança da minha pessoa, mas dizer que estas pessoas sem deficiência que querem nos ajudar, que querem nos auxiliar, que usem o Jorge Amaro como exemplo, porque ele sim traz a teoria, mas ele tem a prática, ele conviveu conosco, como ele bem pontuou, porque o achismo é uma coisa, a dedução é outra, a vivência outra totalmente diferente, e a convivência mais ainda, porque ele disse, eu não tenho deficiência, mas ele sabe tanto quanto nós, porque aí eu vou reforçar, porque ele conviveu, ele trabalhou conosco, ele esteve lado a lado, ele sabe como é uma pessoa cadeirante andar no asfalto, passar por um buraco, o atrito que as pessoas sofrem, ele sabe o que é uma pessoa cega andar no centro de Porto Alegre com a bengala e atropelar um poste, uma cadeira no meio da calçada, inúmeras problemáticas eu poderia trazer aqui, mas só nós sabemos o que a gente vive e as pessoas que convivem com nós. Elas não sentem o que a gente sente, mas elas sabem o que a gente sofre. E eu trago, Rô, uma frase, não sei se tu vai ligar a frase à autora. Não seja mais uma na multidão, faça a diferença. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Obrigada. Sim. Vereador, por favor. Queria agradecer a oportunidade, né? Rosana, Luciana, foi uma honra estar aqui com a Josi. A Josi, eu conheço a história dela, a luta dela, eu sempre digo que a empatia é uma ferida no outro que dói na gente.
E aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem uma história aqui mal contada, que é a história da Revolução Farroupilha, que durou de 1835 a 1845, 10 anos, e que o Tratado de Paz foi assinado com o sangue dos lanceiros negros. E eu escrevi, há uns 2 anos atrás, um poema que ele começava assim: somos todos herdeiros da esperança dos lanceiros, cujo sonho de liberdade foi roubado pela traição, pois faltou sinceridade nos tempos da Revolução. Os lanceiros negros, eles lutaram, eram escravos que lutaram a Revolução Farroupilha e tiveram como promessa a liberdade. Eles seriam livres, só que no final da guerra houve uma união entre os farrapos e os imperialistas e uma emboscada, e a tão sonhada liberdade deles acabou, numa tragédia. Todos foram mortos numa emboscada. Então, eu sempre me lembro disso, sabe? Os lanceiros lutaram até o fim com o sonho da liberdade. Na última semana aqui, nós tivemos um cavalo que foi salvo, Caramelo, que ganhou aí a mídia nacional. E vejam bem, os animais, um animal, ele nos trouxe 3 ensinamentos. O ensinamento da resistência, porque ele resistiu por vários dias parado em cima de um telhado. Ele nos mostrou o exemplo da resiliência, porque ele provavelmente estava com frio, ele estava com fome, ele estava com sede, mas em momento algum ele perdeu a esperança de que poderia sobreviver. Vejam bem, um animal nos deu um exemplo neste momento tão triste que a gente está vivendo aqui no estado. Mais do que nunca, a gente precisa exercitar a solidariedade, agradecer a cada um e cada uma de todo o país que tem nos ajudado. E eu tenho me dedicado nos últimos dias a divulgar toda e qualquer campanha voltada à proteção das pessoas com deficiência, porque sim, são as mais fragilizadas, porque sim, são as que mais precisam, porque sim, são as que historicamente têm seus direitos negados e negligenciados. Então, neste momento que a gente vive, as pessoas com deficiência precisam do nosso carinho, precisam do nosso cuidado, precisam da nossa solidariedade. Então, que a gente possa, com esse evento tão triste, com tantas histórias tristes, eu posso dizer assim, não tem no estado quem não esteja tocado. Ninguém está bem aqui no estado do Rio Grande do Sul. Não tem como. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode perder a esperança. A gente não pode perder a fé. A gente não pode deixar de acreditar em dias melhores. E que a construção de um futuro melhor, ela se dá no presente, com a união e com a cooperação de todos nós. E um futuro melhor para todas as pessoas, precisa ser um futuro mais inclusivo e mais acessível. Esta tem que ser a nossa luta permanente. Então, eu queria, assim, mais uma vez agradecer, dizer que a gente vai seguir, assim como os lanceiros, até a sua morte, tinham esperança que seriam livres. E nós vamos seguir com esperança, vamos seguir lutando, porque nós acreditamos que vamos juntos superar esse momento tão difícil da nossa história. Muito obrigado e seguimos em frente aí. Não é fácil, mas a gente precisa manter a fé, a resiliência, a esperança, a resistência e exercitar a solidariedade. Esse é o caminho, não tem jeito. Muito obrigada. Suas palavras realmente foram muito fortes no final. E a gente se despede, de fato, com muita esperança, muita fé, e que tudo vai passar, eu sempre creio nisso. As tempestades passam, as fases ruins passam. E a gente, não é só o povo gaúcho, está todo mundo muito mexido, o povo brasileiro, está todo mundo muito impactado, eu tenho acompanhado nas redes sociais. E, de fato, a gente está com vocês aí. Gente, então, agradecendo aqui a vocês, mas não deixando de agradecer as nossas rádios, que estão com a gente, a
eu estou com um probleminha aqui. A Rádio Arte Moderna, Rádio Altas Horas, a Rádio Inclusiva, né? São as nossas web rádios que estão todos os sábados transmitindo o programa Segura que Lá Vem Elas. Obrigada a todos, uma boa noite, fiquem com Deus. Obrigada, boa noite. Boa noite, Lu, sua querida. Obrigada, Obrigada. lindona. Força aí, Obrigada, viu? viu, vereador? Força para Obrigada, você. gente. Boa noite. Fiquem bem. Boa Obrigada. noite, Jorge. Jorge, um Obrigada. beijão para a esposa, por favor. Pode deixar. Valeu. Fica bem, Tá Lu. tudo bem aí, Mostarda, né? Agora a gente não tá mais no ar, não. Graças a Deus, tudo dentro do. Mas sabendo, sim, gente, que bom. Não foi atingida, né, então, o município, mas Não, estamos bem Porto aqui. Alegre, Josi, sua rua, como é que tá? As meninas estão... Aqui no meu bairro, a gente está dizendo que a gente está com o pé seco, né? É, né? Mas centro de Porto Alegre, extremo sul, foram atingidos. O centro está incrível. Vocês viram as gravações que tem barco no centro de Porto Alegre? Menino Deus. Sim, sim. A água inundou o primeiro piso do mercado público, o trem rodoviária e mercado público está submerso. Não tem como explicar. Mas você está saindo, né? Tá tendo tudo direitinho, água? Não, aqui em casa sim, eu fiquei uma meia hora sem luz em um dia, a água vai e volta, enche a caixa, aqui em casa, graças a Deus, está tudo sob controle, minha mãe, meu pai, meu irmão, a gente se liga todos os dias, toda hora, Sim. mando mensagens para os meus amigos também, para saber como é que está todo mundo, estamos indo. Então, nos tranquiliza, né? Acho que as outras meninas estão lá na frente, que são daí também de Porto Alegre, estão passando pela mesma condição que você. Elas não estão supridas de nada, elas falaram um pouco lá no grupo, né? Não entraram muito em detalhes, mas deu para perceber que não estão em falta de nada, também não tiveram perdas, assim, né? Gente, queridos, nada, graças a Deus. Mas, enfim, Amém, né, dona? Vou deixar vocês descansarem. Muito obrigada, né, Lu? Em nome aqui do programa. O nosso técnico teve que sair porque ele apresenta outro programa. A Josiane sabe quem é. Sim, ele saiu, eu vi. Eu vi, é bom, apareceu aqui, que ele saiu. Mas, enfim, tá gravado. Um beijo para vocês, fiquem com Deus. Beijo, suas lindas. Valeu, Abraço, gente, tudo de Jorge, bom. querido. Obrigada. Abração. Tchau. Tchau.